Um homem comum chega em uma casa acreditando conhecer a própria vida, mas em poucos minutos, tudo o que ele ama se transforma em dúvida, violência e delírio, porque, quando a verdade é insuportável demais, a mente cria monstros para não encarar a própria realidade. Fala pessoal, antes do resumo de hoje começar eu queria novamente pedir o seu apoio aqui para o Caramel. Sabe como é que você faz isso? Com 3 coisas. Primeiro, com a sua inscrição. Se você assiste a gente aqui com recorrência e ainda não foi inscrito, mais de 60% de quem assiste o canal não está inscrito. O seu like ou seu hype, se essa opção estiver aparecendo aí para você, isso ajuda muito a manter o canal funcionando. Vamos pro filme? Esse filme aqui é inspirado em uma história real e já começa criando um clima de alerta, com especialistas em clima avisando que a temperatura vai atingir a um nível assustador, chegando a 61 graus Celsius, e que todos deveriam permanecer dentro de sua casa, porque sair seria extremamente perigoso. Mas mesmo diante dessas condições absurdas, Sam sai para trabalhar e no caminho liga para sua esposa Ashley, explicando que, além do expediente normal, ainda foi obrigado a assumir o turno noturno. Algo imposto por seu chefe Jimmy, deixando claro que não teve escolha porque precisa desesperadamente do emprego. E, enquanto fala, ele demonstra culpa, já que isso significa adiar o jantar romântico que tinham planejado em um restaurante, sendo que o detalhe mais doloroso é que aquele dia é justamente o aniversário de casamento dos dois, e Ashley, tentando soar compreensiva, diz que tá tudo bem e que eles compensam em outro dia. Então Sam pergunta se ela chegou bem ao trabalho. É nesse momento que algo soa estranho, porque Ashley mente dizendo que já está no restaurante onde trabalha, quando na verdade isso não é verdade, algo que só ficará claro mais adiante, enquanto Sam segue viagem e finalmente chega ao trabalho, onde encontra sua colega Lola, que comenta ter acabado de terminar com um namorado e desabafa dizendo que parece que os homens sempre acabam odiando ela. Sam, educado, tenta aliviar o clima brincando que o próprio Jimmy não consegue tirar os olhos dela, o que faz Lola rir, dizendo que Jimmy definitivamente não faz o tipo dela, e logo depois Sam recebe uma ligação da floricultura, onde encomenda um buquê e uma caixa de chocolates para ser entregues em casa como surpresa para Ashley. Tudo isso sendo ouvido por Lola, que fica encantada e diz que ele é o marido dos sonhos, lembrando do aniversário de casamento e ainda enviando flores e chocolates, afirmando que Ashley é uma mulher de muita sorte, enquanto Sam responde que, na verdade, o sortudo é ele, por ter uma esposa bonita e gentil como Ashley. Então Lola sugere que ele a leve para jantar naquela noite, mas Sam explica que Jimmy o prendeu no turno extra e é aí que Lola se oferece para cobrir o horário dele, sugerindo que ele vá para casa no intervalo para o almoço e entregue pessoalmente o presente. Sem perceber que, à distância, Jimmy observa os dois rindo juntos e imediatamente tira conclusões erradas, plantando uma tensão que claramente vai gerar problemas mais tarde. Sam continua trabalhando sob um calor sufocante até que o horário do almoço finalmente chega, exatamente às 13h25, e ele entra no carro decidido a ir para casa, quase sofrendo um acidente quando outro veículo fecha ele bruscamente, o que o deixa abalado, mas ainda assim ele consegue chegar inteiro, animado com a ideia de surpreender Ashley, e assim que entra, tenta ligar o ar-condicionado, mas descobre que está quebrado, deixando a casa ainda mais insuportável de quente. Então, ele pega uma bebida na geladeira e, por alguns segundos, para diante de uma foto do casamento, um momento silencioso que reforça o vínculo entre os dois, enquanto também ficamos sabendo que Ashley
tem uma filha, e logo depois algo chama a atenção de Sam. A bolsa de Ashley está ali dentro de casa, e ele imagina que ela deve ter esquecido e tenta ligar para ela em seguida, até ouvir o celular tocando dentro da própria casa, fazendo seu coração afundar, porque isso só pode significar que ela está ali, talvez passando mal, e tomado pelo medo, ele corre escada acima, mas o que encontra no quarto destrói qualquer ilusão dele, pois Ashley não está doente, ela está na cama com outro homem, e tomado por choque e fúria, Sam pega sua arma e dispara em direção aos dois, mas logo congela, encarando a caixa de chocolates no chão, como se por um instante não tivesse certeza se realmente puxou o gatilho ou se tudo o que aconteceu apenas fosse sua mente, e confuso, devastado e dilacerado por dentro, ele começa a beber sem parar, lutando contra a raiva e a decisão do que fazer a seguir. Depois de algum tempo, Sam retorna ao quarto com a arma nas mãos, enquanto Ashley e o namorado, que descobrimos se chamar Damian, implora para que ele não faça nenhuma loucura, e Sam decide não eliminá-los imediatamente, optando por trancá-los no quarto e avisar que eles não sairão dali vivos. Mas antes, ele quer respostas, e Ashley desmorona em lágrimas, pedindo perdão, admitindo que cometeu um erro terrível, mas insistindo que ainda o ama, algo que Sam se recusa a ouvir, mandando que ela cale a boca e direcionando toda a sua fúria a Damian, exigindo saber há quanto tempo isso vinha acontecendo, e Damian admite que o caso dura há cerca de 6 semanas, o que faz Sam perder completamente o controle, acusando os dois de tê-lo humilhado e dizendo que eles vão pagar caro por isso. Então ele pressiona ainda mais, perguntando quantas vezes eles ficaram juntos, enquanto Ashley implora para que Damian não responda, mas ele acaba confessando que foram cerca de 4 vezes, todas em hotéis, explicando que aquela foi a primeira vez na casa de Ashley, pois eles acreditavam que Sam estaria no trabalho até mais tarde, e essa revelação é o golpe final, fazendo Sam explodir, gritando que passou meses fazendo horas extras para dar a Ashley tudo o que ela queria, apenas para ser traído, e quando pergunta como eles se conheceram, Damian revela que tudo começou na internet. Isso deixa Sam ainda mais furioso, porque sempre que ele perguntava com quem Ashley estava falando, ela mentia, dizendo que eram apenas amigos do ensino médio, e agora ele a chama de mentirosa e traidora, afirmando que se matasse os dois, naquele exato momento não sentiria o menor peso na consciência, enquanto Ashley, em desespero, implora para que ele se acalme, lembrando que ele é um homem bom, e pedindo uma segunda chance, mas Sam continua bebendo sem parar, completamente dominado pela raiva, mandando que ela se cale, e então volta sua atenção para Damian, perguntando se ele é casado, e Damian admite que é casado há 10 anos, que tem um filho e uma esposa, Jasmine, que está grávida, o que faz Sam avançar ainda mais, questionando como Damian se sentiria se descobrisse que Jasmine estivesse traindo ele, deixando Damian visivelmente desconfortável, pedindo desculpas e dizendo que faria qualquer coisa para consertar a situação. Neste momento, o celular de Ashley toca, é o chefe dela, e Sam atende friamente, dizendo que Ashley não irá trabalhar porque houve um problema familiar, e logo depois, com a frustração transbordando, ele pega a carteira de Damian e encontra um maço de dinheiro, percebendo que ele é rico, encarando ele com desprezo e perguntando se ele é traficante, ao que Damian responde que não, que é piloto, e Sam imediatamente se vira para Ashley, tomado pela fúria, perguntando se ela estava recebendo dinheiro em troca do caso, algo que Ashley nega aos prantos, explicando que apenas pegou o dinheiro emprestado para comprar a guitarra que Sam sempre sonhou em ter. Mas isso só piora tudo, porque Sam grita que nunca quis uma guitarra nenhuma, que tudo o que ele sempre quis foi lealdade, e tentando escapar da situação, Damian oferece uma grande quantia em dinheiro para que Sam os deixe ir, porém pressionado, admite não poder pagar tudo no momento, fazendo Sam explodir novamente, questionando como um piloto não teria dinheiro disponível no banco. É então que surge uma revelação amarga, pois Sam também sonhava em ser piloto, mas veio
de uma família pobre e nunca teve oportunidade. Damian tenta amenizar, oferecendo usar seus contatos para ajudar Sam a entrar na área. Talvez até reavise esse sonho antigo, mas Sam interpreta isso como zombaria, não como uma oportunidade, sentindo como se Damian estivesse esfregando sal na ferida aberta e, tomado pelo ódio, ele ameaça contar tudo a Jasmine, dizendo que ela merece saber o marido traidor que tem, enquanto Damian implora para que ele não faça isso, insistindo que tudo não passou de um erro estúpido, que não era amor de verdade, argumentando que destruir 2 casamentos por causa disso seria inútil e que talvez Sam e Ashley pudessem usar tudo aquilo como um choque de realidade para tentar salvar o relacionamento, mas Sam já não quer ouvir mais nada, não aceita conselhos de quem arruinou seu aniversário de casamento e sua raiva só cresce até que Damian também perde a paciência e diz que Sam deve decidir logo, ou o elimina ou o deixa ir, porque a tensão ali é insuportável e não dá mais para ficar nesse impasse. Completamente fora de si, Sam se declara juiz, júri e carrasco, afirmando que eles serão punidos de acordo com as regras dele, não da lei, e que será ele quem decidirá quando a sentença será cumprida, enquanto Damian implora desesperadamente, lembrando que tem filhos, mas Sam responde friamente que não se importa, e Ashley, em lágrimas, assume toda a culpa, implorando para que ele não machuque Damian, dizendo que tudo foi erro dela, chegando ao ponto de pedir que, se ele realmente precisar eliminar alguém, que seja ela, mas Sam não consegue disparar nela, porque ainda ama ela, e no lugar disso, dispara 2 tiros para o alto, aterrorizando os dois. Enquanto isso, no trabalho, Jimmy encurrala Lola e começa a interrogá-la sobre Sam, insinuando que suspeita de algo entre eles, mas Lola nega com firmeza, deixando claro que são apenas colegas e que Sam é casado. É então que Jimmy avança, tentando assediar ela, mas Lola o empurra e se afasta, deixando claro que, além de chefe abusivo, ele também é um sujeito nojento. E de volta a casa, Sam continua pressionando Damian, perguntando se aquela foi a primeira traição ou se aquilo era um hábito, enquanto Damian tenta se explicar, dizendo que se casou jovem demais antes de realmente viver ou entender como a vida era. Sam o interrompe bruscamente, chamando ele de patético, pega o celular de Damian e começa a vasculhar tudo, até encontrar provas claras que ele se envolvia com várias outras mulheres ao mesmo tempo, e então se vira para Ashley e gospe a verdade na cara dela, deixando claro que ela nunca foi especial para Damian, que para ele ela era apenas mais uma entre tantas, algo que dói profundamente, e Sam aperta ainda mais, perguntando se Damian tem o hábito de procurar especificamente mulheres casadas ou se simplesmente não se importa com ninguém, até que Damian finalmente explode, gritando que ele e Sam não são pessoas diferentes assim, e é nesse momento que surge uma revelação chocante, porque Damian sabe exatamente como Sam e Ashley se conheceram, já que ela mesmo contou a verdade, e a verdade vem à tona. Sam conheceu Ashley quando ainda era casado, o que faz Sam perder completamente o controle, gritando com Ashley por ter exposto algo tão íntimo, mas ao mesmo tempo tentando se justificar, dizendo que sim, ele era casado quando se conheceram, mas que não era a mesma coisa, porque o primeiro marido dela a agredia e ele apenas a protegia, afirmando que o relacionamento só começou depois do divórcio e que, além disso, ele assumiu a filha dela como se fosse sua, arcando com todas as responsabilidades e despesas, e agora, com lágrimas nos olhos, Sam diz que deu tudo a ela e, em troca, só recebeu traição. Damian tenta acalmá-lo, mas Sam já está em queda livre, então muda de assunto de forma abrupta e pergunta sobre a infância de Damian, que admite ter crescido sem amor, filho único rejeitado pelo próprio pai, que nunca o reconheceu nem demonstrou afeto, e, enquanto essa conversa carregada acontece, o celular de Sam toca. É Lola perguntando por que ele ainda não voltou ao trabalho, e Sam, tentando soar normal, mente dizendo para avisar Jimmy que não vai retornar porque tem um rato em casa e precisa eliminá-lo, mas o tom da voz dele soa estranho demais, deixando Lola desconfiada, e ela diz
que liga mais tarde. Logo depois, Sam exige que Damian ligue para a esposa Jasmine e Damian entra em pânico, implorando para que ele não a envolva, explicando que está grávida de 7 meses e qualquer choque pode ser perigoso para ela e para o bebê. Mas Sam insiste, dizendo que ele deveria ter pensado na esposa e no filho antes de trair, deixando claro que, se ele não ligar agora, vai morrer. E sem saída, Damian liga para Jasmine com o telefone no viva voz e, entre lágrimas, confessa que traiu ela e que está preso na casa com o marido da amante e que sua vida está em perigo, enquanto Jasmine desmorona chorando, lembrando que ele prometeu nunca mais trair ela, até que vem o golpe mais cruel, quando ela pede para falar com Sam e diz friamente que, se ele quiser eliminá-lo, que faça, deixando Damian completamente destruído, que então diz a Sam que ele já conseguiu sua vingança, que arruinou seu casamento, que destruiu sua relação com Jasmine e que deveria simplesmente deixá-lo ir, mas Sam balança a cabeça, dizendo que sua vingança só começou. Ashley entra em choque, dizendo que o ama e que ele não pode deixar um único erro destruir todo o casamento, mas Sam não acredita em nada, chama ela de mentirosa, diz que ela nunca o amou de verdade e que sempre só usou ele. É neste momento que Jimmy liga exigindo que Sam volte para o trabalho e Sam explode, dizendo que não vai voltar, enquanto Jimmy ameaça demitir-o, algo que já não significa mais nada para Sam, porque emprego, chefe, tudo o resto perderam o sentido e pouco depois Jasmine aparece na casa, trazendo uma reviravolta inesperada, pois ela não vem para salvar Damian, mas para dizer que está cansada de ser sempre a vítima e que vai traí-lo da mesma forma que ele a traiu, e de maneira chocante ela faz isso com o próprio Sam, como se compartilhassem a mesma humilhação. Ashley, completamente quebrada, implora para que Sam não a abandone, dizendo que não consegue viver sem ele, mas Sam responde que ela só pensa em si mesma e Ashley admite, dizendo que merece morrer por ter ferido o único homem que realmente a amou, o que faz Sam amolecer por um instante, dizendo que talvez possa perdoá-la e que talvez ela ainda tenha uma chance de viver se provar isso. Então ele entrega uma segunda arma a ela e afirma que a única forma de conquistar o seu perdão é eliminar Damian, convencendo ela de que podem forjar uma legítima defesa nos tribunais, dizendo que ele invadiu a casa e tentou atacá-la, e Ashley, desesperada para recuperá-lo, concorda, aponta para Damian e puxa o gatilho, mas nada acontece. Estava descarregada e Sam cai na gargalhada, zombando dos dois, até que Ashley finalmente quebra, gritando que ele é igual a todos os homens que já a machucaram. Então revela algo sombrio de seu passado, explicando que o primeiro homem que a traiu foi o próprio pai, que quando ela era jovem, um dos chefes dele a assediou, e quando ela contou ao pai, ele se recusou a acreditar, e mais tarde o homem ameaçou demitir o pai se ele contasse isso a alguém, e tomada pelo medo, ela acabou sendo abusada, e mesmo assim, quando contou ao pai, ele disse que ela deve ficar calada, pois ele precisava do emprego, e Ashley confessa que se acostumou com essa ideia cruel de que para conseguir algo na vida precisava sempre abrir mão de si mesma, algo que a destruiu por dentro. Durante os anos, Sam fica profundamente abalado porque nunca soube de nada disso e pela primeira vez ele enxerga a dor dela, mas a fúria volta a dominar ele. Ele carrega a arma, aponta diretamente para Damian e no exato momento que vai puxar o gatilho, Lola aparece do lado de fora, chamando seu nome. Sem obter resposta, deixa uma mensagem dizendo que está preocupada e pedindo para ele ligar. E dentro da casa, Sam se senta no sofá rindo, sozinho, enquanto Ashley está ao lado dele, comendo os chocolates que ele comprou, sorrindo, e no chão está o corpo de Damian sem vida, e Sam depois arrasta o cadáver para enterrá-lo no jardim, com Ashley ao seu lado o tempo todo, até que de repente ela desaparece, revelando o último e mais perturbador giro dessa história. Nada daquilo aconteceu de verdade. Tudo estava na mente de Sam, porque desde o momento em que ele entrou naquele quarto e viu Ashley com Damian, ele nunca interagiu com eles.
Eles já estavam mortos e cada conversa, cada jogo cruel, cada punição foi uma criação da mente dele incapaz de lidar com a realidade, tentando desesperadamente encontrar uma justificativa, uma explicação que tornasse a traição suportável. E o filme termina com Sam sentado no sofá, destruído com lágrimas, correndo pelo rosto, completamente consumido pela dor, pelo luto e pela loucura de sua mente. No fim, o filme deixa claro que o maior horror não está no calor extremo, na violência ou na traição em si, mas na mente de um homem incapaz de aceitar a perda e a humilhação, alguém que prefere se refugiar em fantasias cruéis e encarar a verdade nua e insuportável, porque Sam não cria aquelas cenas para se vingar, ele as cria para sobreviver, para transformar a dor em narrativa, o caos em controle e o amor destruído em punição, revelando que sua loucura nasce menos do ódio e mais do desespero de perceber que tudo o que ele acreditava ser sólido era apenas uma ilusão, e quando a fantasia cai, resta apenas um homem sozinho sentado diante do vazio, entendendo tarde demais que não eliminou por vingança nem por justiça, mas porque não soube lidar com a própria fragilidade. E assim o filme se encerra com um retrato cruel de como a mente humana, quando ferida demais, pode se tornar o lugar mais quente, mais sufocante e o mais mortal de todos. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, olha, eu te recomendo assistir esse filme aqui que eu estou deixando em sua tela. Ele tem mais reviravoltas do que esse filme aqui, eu tenho certeza que você vai curtir. E também, não esquece de dar o like e seguir o canal.